Muito bem. Que será que essa pessoa, este ser, está pensando? O que esse ser está observando? Quais são os conceitos? Quais são os horizontes? Qual a sua visão de mundo que esse ser está a observar, a contemplar? Com que critérios de valores, com que critérios de pensamentos esta pessoa está lidando? Então, isso nos leva ao segundo conceito de sociologia para Augusto Comte. Neste exato momento, podemos perceber que em Augusto Comte a humanidade passou na sua evolução natural por um estágio chamado de metafísica em Augusto Comte. Metafísica está aquilo que está além da física. Olha, vejam, nós vamos subir esta pedra. Isso. E aí estamos ainda a buscar a ir mais a fundo ou mais profundo. Estamos subindo e conseguimos ver por alto. É isso o que é a metafísica. Ela quer uma explicação além da física. O que está por detrás das coisas, o que está por trás das aparências, é uma explicação racional. Veja o caminho percorrido até chegar aqui. Então, a metafísica, ela busca o sentido das coisas, o porquê das coisas serem porque são, o sentido, as explicações para as coisas do mundo. E aí as buscas continuam, a procura. Não é à toa que a palavra filosofia é a busca da sabedoria, a busca do sentido. E aí é um pé, é um degrau e depois outro. Muito bem, e o caminho continua. Porém, Augusto Comte acreditou que ainda a humanidade não teria ainda a sua evolução mantida, a sua evolução encerrada. Por isso que Augusto Comte, ele, na terceira fase, ele denominou de a física social. Na física social, que posteriormente ele cria o termo, ele dá nome nos seus livros, um termo de sociologia, quer dizer, o estudo da sociedade, o estudo dos fenômenos, daquilo que acontece na sociedade no dia a dia. Haja vista que a humanidade europeia tinha saído do período feudal, do feudalismo nos campos, e aí migraram para os burgos, para as grandes cidades. Daí, olha só, a humanidade, as pessoas da Europa viviam nos campos e hora para hora, depois do mercantilismo e feudalismo, para os burgos. E aí, trabalho de 12 horas por dia, péssimas condições de habitação, não havia saneamento, condições paupérrimas de vida, insalubres, não havia sindicatos operários que regularizavam as leis trabalhistas, crianças trabalhavam, então era uma coisa muito organizada. Então, desigualdade social extrema. Por isso que o Augusto Comte percebeu que no atual nível de evolução, o ser humano já havia percebido a vida em sociedade. Dessa vida em sociedade, o que é que Augusto Comte percebeu? As coisas estavam desorganizadas, não havia uma ordem,
Por isso que a sociologia, como física social, ela ia estudar os fenômenos dos agrupamentos, das instituições, como as coisas acontecem. E aqui, para Augusto Comte, estaria a evolução da humanidade, conviver em sociedade, mesmo nesses mecanismos que podem muitas vezes alavancar ou criar obstáculos para o convívio em sociedade. Então, segundo Augusto Comte, esses são os 3 níveis que nós encerramos agora. O nível mítico-religioso, em que as pessoas buscavam explicações sobrenaturais para a realidade. O sentido metafísico, filosófico, que é a procura, a busca de entender as coisas. E no terceiro nível, Augusto Comte, ele fala da física social, do que é conviver em sociedade. Como conviver? Como entender os fenômenos, o mecanismo que permeia a sociedade como um todo.